Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16. Eu quero te falar de um conceito importante hoje. Gálatas, no capítulo 5, versículos 16. Vamos ler mais um outro texto depois. O texto diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais sofrereis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Digo, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga comigo assim: andai no Espírito. Diga assim: a vontade de Deus para a minha vida é que eu ande no Espírito. Agora, só para completar, cutuca o vizinho do lado e pergunta: você está no Espírito ou na carne? Quando Deus me falou esse texto, hoje pela manhã, o dia não tinha clareado ainda. Eu estava lá conversando com Deus, esperando em Deus, e o Senhor ministrou ao meu coração algo muito forte a respeito disso. Embora seja um texto que nós já ouvimos palavras de confronto, a palavra de hoje pode até nos confrontar, mas não é uma palavra de confronto, é uma palavra de instrução. É o que Deus está querendo nos dar hoje, para que o caminho para a nossa experiência de vida no Espírito seja pavimentada, uma vez que a semana de oração começa amanhã. Deus quer nos preparar, Deus quer nos encaminhar naquilo que vai nos conduzir a uma vida e a uma experiência de vida no Espírito. É óbvio que todas as pessoas que estão aqui, não estão aqui porque estão interessadas em algum pecado, em alguma coisa errada, e por isso vieram à igreja para ver se conseguem fazer aquilo. Eu imagino que em alguns lugares, como a gente já viu nos noticiários, alguns homens bombas vão para a igreja para tentar matar o maior número de pessoas possível, e ali eles acionam os detonadores e causam um estrago muito grande. Mas eu não acredito que aqui haja um homem bomba, ou uma mulher bomba, ou uma criança bomba, ou um adolescente bomba. Eu não acredito que aqui haja alguma pessoa que tenha vindo para que possa ter uma oportunidade de dar um tombo em alguém ou fazer alguma coisa errada, embora saibamos que muitas pessoas que aqui estão num processo de santificação, de renovo. Então eu quero partir do princípio de que todas as pessoas que aqui estão vieram porque sentem necessidade de um crescimento, estão aqui porque estão em busca de uma experiência mais profunda, estão querendo crescer na fé, no conhecimento de Deus, e por isso deixaram a casa, a televisão ou qualquer outra atividade paralela para estar aqui na presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para crescer na fé, para crescer no conhecimento de Deus, para que a sua vida cristã saia do nominalismo
fundamentalismo e entre na prática, na experiência de vida com Deus, num relacionamento íntimo e vivo, e deixe de ser algo monótono, algo formal, algo sem vida. Deus quer fazer isso conosco. Eu sei que muitos que aqui estão aqui por causa disso. E essa palavra, queridos, ela me confrontou de certa maneira, mas ela me instruiu muito mais do que me confrontou, porque a palavra começa dizendo o seguinte: digo, porém, andai no Espírito. Deus não começa confrontando os pecados, mas Ele começa estabelecendo um padrão, Ele começa mostrando o caminho que Ele tem para nós. Quando alguém ora, como o pastor pregou ontem, dizendo: Senhor, mostra-me a verdade, Senhor, revela-me a verdade, Deus vai falar assim: você quer saber a verdade em relação à sua vida cristã? A verdade é o seguinte: andai no Espírito, ande no Espírito, tenha experiências no Espírito, porque tudo que acontecerá na sua vida, todas as experiências que você terá, toda conquista que você terá, todo crescimento que você obterá servindo ao Senhor, não acontecerá na dimensão da carne, acontecerá na dimensão do Espírito. Você provará disso primeiro no Espírito. Pode ser que o reflexo disso venha para a carne, venha para a sua conta bancária, venha para o seu patrimônio físico, líquido, venha para alguma área da sua saúde, do seu corpo, mas entenda uma coisa: todas as experiências com Cristo passarão pelo nível do Espírito, para depois se refletir no nível da carne, no nível da terra. Então Deus diz: andai no Espírito. Se alguém quer ter experiências com Deus, se alguém quer mudar a realidade do seu relacionamento com Ele, se alguém quer sair dessa dimensão da terra e entrar na dimensão do sobrenatural, ele precisará entender os caminhos para andar no Espírito, para viver no Espírito, porque crente na carne, querido, não conquista. Crente na carne não experimenta. Crente na carne vive religião. Crente no Espírito vive experiências vivas com Deus. E Deus quer fazer isso conosco. Então, algumas coisas me chamam a atenção. É interessante que eu nem sei por onde exatamente eu deveria começar, mas eu vou começar do começo. A gente aprende que existem duas maneiras de ser crente. A primeira delas é que você pode ser crente na carne. O que é ser crente na carne? É o crente que cumpre todas as obrigações de um crente. Ele paga o que deve, ele cumprimenta as pessoas, ele respeita todo mundo. Se ele está escalado para fazer alguma atividade na igreja, ele cumpre direitinho, ele é gente boa com todo mundo e tal. Isso é um crente bom na carne. É uma pessoa assim que se torna um crente até exemplar. Mas no que diz respeito à intimidade com Deus, à experiência com Deus, ele não entende muito dessas coisas. E a gente vai ver em algumas áreas. Só que a Bíblia diz o seguinte: olha, você não conhece o crente na carne de outra maneira a não ser nas obras que ele pratica. E eu nem vou me ater a esses detalhes, mas eu quero só te mostrar. A Bíblia diz o seguinte: você quer saber se uma pessoa está na carne? Existem 3 maneiras de você entender se uma pessoa está na carne. Nessa lista de obras da carne, ele diz o seguinte: existem algumas evidências da carnalidade na pessoa em 3 áreas. A primeira dela é a área da sensualidade, é a área sexual, essa área da promiscuidade. Ele diz: olha, obras da carne são prostituição, impureza e lascívia. Se você encontrar alguma pessoa que tem prazer nessas coisas, que gostam de piadinha suja, que gostam dessas coisas ligadas à sensualidade, gosta de ficar olhando as menininhas, gosta de ficar assistindo aquelas coisas na televisão que são cenas picantes, gosta de se alimentar disso, é uma pessoa que não está no Espírito. Ela está no inferno? Não, ela não está no inferno ainda, mas ela ainda não entendeu o que é o Espírito, ela não entendeu qual é a dimensão do Espírito. Por mais que você saiba que existem mulheres bonitas, homens bonitos, pessoas que vão na televisão assim, com roupas provocantes. Você às vezes está na sua casa, a televisão está ligada, você olha e vê aquilo. Se você está na carne, você fala: meu Deus. Você viu o que o cara fala? Ele fala: meu Deus, né? Só falta falar: glória a Deus, viu? Que maravilha. Louvado seja o Senhor
por essa pessoa que está ali. Pode ser que a pessoa seja tão carnal que ela misture como é que fala, o crentez dele e fala glória a Deus por essa moça aí, viu? Por esse rapazão, ó, fortão, né? Bonitão, né? Agora, a Bíblia fala, isso é obra da carne. Está evidente que uma pessoa que está inclinada para esse tipo de coisa é uma pessoa que não está no Espírito, não é uma postura de acusação da igreja, não é uma postura de acusação do pastor, é uma ferramenta de diagnóstico do seu estado espiritual. Você está na carne ou no Espírito? Se na área sexual você tem prazer na prostituição, na impureza e na lascívia. O que significa cada uma coisa dessa? É uma matéria para estudo posterior. Agora, nas áreas espirituais, a Bíblia fala de duas coisas: idolatria e feitiçaria. São duas coisas que incomodam a Deus e que sinalizam uma pessoa na carne. É uma pessoa que idolatra as coisas ou uma pessoa que gosta de se envolver com ocultismo, com feitiçaria, com bruxaria. Sai esses filmes aí de bruxaria, sai esses negócios aí cheio de magia, de capeta, que é cheio de demônio. Eu contei um dia lá no encontro que eu estava lá em casa, a televisão estava ligada, os meninos estavam vendo, aí saiu uma propaganda de um filme de terror que ia passar, e o filme falava assim: eu vou entrar na tua casa, vou roubar o seu sono, sua noite nunca mais vai ser a mesma, vou destruir, não sei o que. Eu falei, você está amarrado, em nome de Jesus. Fui lá e desliguei a televisão. Você está doido? Ele vai para a casa de outro crente, não a minha. Em nome de Jesus não vai nada, não vai mesmo. E eu sou bom de sono, viu? Quando eu deito, o diabo tem que ser bom mesmo, porque eu durmo igual uma pedra. Quando eu chego a dormir, só Deus, só a Luciane que me acorda, né? Quando eu escuto aquela cutucada na canela, na costela. Então, idolatria e feitiçaria, isso é obra da carne, não é obra do Espírito. Quando alguém vê a cantora que está no auge, ai meu Deus, eu não sei fazer a voz fininha, né? Graças a Deus eu sou homem, aleluia. Não sei fazer, sei não. Mas não tem aquelas pessoas que idolatram pessoas, idolatram ídolos famosos, até mundanos. Ai meu Deus, é o Luan Santana. Ai, que gatinho, Jesus. Não tem gente assim? Né? Ou então o Justin Bieber, nem sei falar. Bonitão. Aqui ainda bem que os Justin Bieber aqui são tudo moreninha lá. Tem nem um loirinho. Só tem moreninho, né? Brasileiro. Brincadeira, viu, meninos? Mas as pessoas amam, idolatram, falam que não idolatram, mas quando veem, ficam doidos com a pessoa, né? Então, a Bíblia fala, olha, isso é carne. Não tem problema nenhum você gostar de uma pessoa, admirar a beleza de uma pessoa, admirar a qualidade profissional, musical, de alguma área da pessoa. Não, fulano tal realmente tem uma voz bonita, toca muito bem, é um excelente profissional. É diferente de falar assim, né? Não tem gente que água, me dá água. Qual o problema? Então, queridos, a Bíblia fala também olha só, isso aqui pega muito crente aqui agora. Glutonaria, inveja, voltando ainda. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. São áreas que estão dentro de uma categoria, que são as relações pessoais. São nos relacionamentos que você descobre quando a pessoa está na carne ou no espírito. Porque às vezes ela tem facilidade de fazer inimigos, tem facilidade de criar contendas, porfias, de ficar com ciúme, de sentir ciúme das pessoas, ou de se irar extremamente, de discordar de tudo e de todos.
Eu não me refiro a discórdias de um ponto de vista para chegar a um denominador comum, mas eu falo aquelas pessoas que são do contra. Se tiver todo mundo de um lado, ele está do outro. Se todo mundo passar para o lado de cá, ele muda de lado só para ficar do lado contrário. Então a Bíblia fala, olha, isso é carne, para que você quer ganhar discussão? Você ganha discussão e perde um amigo, você fica com a razão e perde o relacionamento com um monte de gente. Deus fala, isso é carne. Está na carne os que fazem isso. E aí a Bíblia fala o seguinte, olha, além disso, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, que não precisa entrar em detalhe. Aí já entra na área gastronômica, né? Que pastor tem que vigiar. Começa comigo, essa aqui é para mim. Por quê? Eu te falo que 99% das pessoas que conversam comigo sempre falam assim, pastor, que dia que nós vamos comer alguma coisa? Aí eu poderia falar, irmão, você está pensando que eu estou passando fome? Lá em casa tem comida, brincadeira, tá gente? A gente come porque a gente gosta. Mas não é verdade? A gente sempre reúne para comer alguma coisa. Por que a gente não fala assim, gente, hoje nós vamos comer uma salada? Ou então hoje nós não vamos comer não, hoje nós vamos fazer uma caminhada de oração para estreitar os relacionamentos. Vamos lá para a universidade fazer uma caminhada, né? Chama o Márcio para dar uma instrução, a Raquel, Moisés e outras pessoas aí. Então nós vamos fazer uma caminhada, Luciano, né? Vamos fazer uma caminhada. Não vamos comer hoje não. Nós estamos com um pouquinho de fome, vamos tomar uma águazinha assim, com gás ou sem gás e tal, e não vamos comer não. Mas a Bíblia fala, olha, glutonaria, bebedices. Pastor, mas eu sou crente, eu não bebo mais. Não bebe é cachaça e cerveja e uísque. Mas o resto, meu filho, haja Coca-Cola, haja Guaraná, haja etc e etc. Porque quando senta, todo mundo fala, crente não bebe, mas come. Não é assim? Não é verdade? Então a Bíblia fala assim, bebedices, glutonaria, isso é obra da carne, porque normalmente você dificilmente vai encontrar alguém que fala, vamos jejuar, vamos orar, mas o prazer de comer pode ser um ídolo, sabe? Eu não consigo ficar sem comer, eu não consigo orar, eu não consigo servir, eu não posso abrir mão disso. E eu te confesso que esses dias eu estava lendo sobre miséria e fome. Eu tenho uns dados lá que eu estou colocando no meu livrinho sobre espírito de miséria. E eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que morrem no mundo por dia de fome. Eu fiquei assustado em saber que o Brasil é o país que mais desperdiça alimentos, tanto em grãos quanto em comidas prontas, que sobram. Hoje, depois que eu li isso, eu estava sentado lá no restaurante hoje, comendo com o pastor, com o pessoal, e eu vi todo mundo deixou sobra, todo mundo. Eu estou com dó até do osso da galinha agora. Eu dou umas mascadinhas nele para não ir aquele caldinho embora. Sabe? Aquele caldinho, aquele negocinho que tem lá dentro. É uma delícia, aquele torradinho, não é verdade? E aí, as pessoas deixam o resto, colocam a mais e não comem. Quando você vê, querido, que tem crianças... Eu não sei se está certo o dado, se tiver errado alguém que souber me fale. Se eu não me engano, eu li que são cerca de 20 milhões de crianças que morrem por dia de fome. Eu fiquei apavorado. 20 milhões que não têm o que comer e que morrem de fome todos os dias. Se não for 20 milhões, é perto disso. Então, a gente às vezes senta para comer, acabou de almoçar, está entupido ainda do almoço. Mas tem que comer alguma coisa, né? Vamos lá, vamos comer um trem, vamos embora, vamos comer e tal. E aí, não há pecado nenhum em comer, mas... a Bíblia fala que aquele que domina a sua língua será capaz de dominar todo o seu corpo. É por isso que a barriguinha não para de crescer, não é verdade? É por isso que a gente tira um pneuzinho daqui, aí aparece outro do lado de cá. A gente tenta reduzir de um lado, aparece do outro. Exatamente porque a gente gosta tanto de comer e não para de comer. Então a Bíblia fala, isso é obra da carne. Isso não vai te levar a uma experiência no reino de Deus. Talvez isso não te leve, esses aqui, não te levem diretamente para o inferno, mas vai te atrasar em muitas áreas. Então, a Bíblia fala que o fruto do Espírito ele é conhecido. E eu vou só ler para você, não vou explicar porque ele é autoexplicativo. O texto diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E eu quero falar exatamente disso, de viver fora da lei. A Bíblia diz que quem está no Espírito não se restringe a nenhum tipo de lei. Aquele que anda no Espírito, ele vence certas leis. As leis não o influenciam, as leis não o limitam, as leis não o impedem, não o impede de chegar onde ele precisa chegar, como impede as pessoas que estão na carne. As pessoas que estão no Espírito não se paralisam por causa de nenhum tipo de lei. E eu vou te mostrar isso em todos os sentidos, até em relação a leis que governam a nossa nação. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia de uma forma assim bem rápida, para que você não se canse de mim e me deixe falando sozinho, igual aquele pregador do caixote, lembra? Lembra do pregador do caixote? Não, nunca ouviu falar? Essa história é antiga. Mas o pastor estava pregando para um grupinho de algumas 2, 3 pessoas. Na verdade o grupinho era maior. E aí ele foi pregando, e à medida que ele foi demorando, todo mundo foi embora. E ficou um irmão apenas. E no final ele falou assim: graças a Deus que pelo menos uma pessoa deu crédito à pregação. E ele falou: não, pastor, só estou esperando o senhor descer do caixote, porque o caixote é meu. Então, eu não quero que você me deixe aqui, porque já não tem nenhum caixote aqui, né? Então já vi que ninguém tem caixote aqui para levar para casa. A Bíblia fala, queridos, que nós podemos andar no Espírito, que esse é o desejo de Deus, que andemos no Espírito, e que esse é o padrão de vida que Deus tem para nós. Deus está trabalhando para que as pessoas andem no Espírito. Por exemplo, quando o Jonatas começou, é Jonatas ou Johnny? É o Johnny, começou a ministrar aqui, eu chorei de lá. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer. Deus quer que a pessoa entenda o que é viver no Espírito. Deus não quer que a pessoa venha aqui: ai meu Deus, mais um dia para tocar. Oh. Tem gente que fala assim: ô saco. Não tem gente que fala assim? É crente que fala assim: ah, não aguenta essa enjoaça e tal. Então, mas quando a pessoa sente prazer, sabe o que faz à tarde? Ele pega a Bíblia e vai ler. Achei bonitinho o negócio. É assim que funciona, queridos. E eu sei que o Moisés colocou ali para orar 2 às 3 da manhã, não foi? Aí o pessoal falou: pastor, quantos Moisés tem aqui na igreja? Eu falei: tem um, que eu saiba tem um só. Falei: porque tem 5 Moisés ali falando que vai orar. Eu falei: não, é o mesmo, eu tenho certeza que é o mesmo, porque Deus está visitando essa igreja, querido. Esse povo vai ser cheio do Espírito, vai andar no Espírito. Se você crê, aplauda o Senhor. Porque a coisa deixa de ser lei e passa a ser prazer, passa a ser paixão. A Bíblia diz que o desejo de Deus é esse. Contra essas coisas não há lei. Por exemplo, o Johnny começou a buscar Deus, começou a amar Deus. Eu vou estabelecer uma regra para ele e vou dizer assim: ó Johnny, você ama a Deus só até certo ponto. Não existe lei para quem quer amar a Deus não, querido. Ele pode amar até morrer de amor por Deus. Ele pode ficar apaixonado e largar tudo por causa de Deus. Não existe lei para quem está amando. Não existe lei para quem está servindo. Imagina uma pessoa que encontrou paz, né? Igual o Evandro já me falou, o Tatão, outras pessoas que converteram aí já me falaram que sentiram uma paz muito grande quando converteram. Eu vou falar assim: ó, cuidado com essa paz, hein? Não sinta muita paz, não. Tenha paz até certo limite. Não existe lei para a paz. Ele pode se embriagar de paz, ele pode derramar paz, e Deus vai continuar enchendo ele de paz, porque não existe lei para quem está no Espírito. Ele pode se encher, ele pode se inundar, e Deus vai continuar derramando mais sobre ele, porque quem está no Espírito está influenciado por outro sistema de governo, não é o daqui da terra. Você vê que a paz que as nações pregam tem um monte de leis, né? Cada um tem que cumprir uma série de obrigações para que a coisa fique em paz. Mesmo assim, de vez em quando um levanta um míssil lá: ó, eu tenho míssil. O outro faz uma filmagem e mostra: eu tenho arma nuclear, eu sou poderoso, olha o meu exército, só para ficar mantendo a paz. Mas quem está no Espírito entrega as armas, baixa as armas. Então, queridos, a Bíblia fala em Romanos capítulo 4, capítulo 8, versículo 2, versículo 4, e aí vai em diante. No versículo 2 de capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito da vida em Cristo? A ideia é o seguinte: a sua vida em Cristo te coloca na lei do Espírito.
Quando você está em Cristo, você está influenciado pela lei do Espírito. Então a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então quem vai nortear a sua vida é a lei do Espírito e não mais a lei da carne, a lei do pecado e da morte. Aí a Bíblia fala o seguinte, que essas pessoas que estão debaixo da lei do Espírito entendem que o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. A pessoa começa a pender para Deus, a pessoa começa a inclinar-se para Deus. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, por isso aquele que está no Espírito vai só se inclinando para o Espírito, vai se enchendo do Espírito. E aí a Bíblia fala que esse aí ele começa a ser guiado pelo Espírito. E a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses os que são filhos de Deus. Será que existe na Bíblia algum exemplo que a gente possa apresentar como modelo de pessoas que andaram no Espírito na Bíblia, no tempo antigo, no tempo presente? Olha bem, a Bíblia fala de algumas pessoas que andaram com Deus e que descobriram que não há lei para quem anda com Deus. Uma delas é Abraão, que eu falo todo dia dele aqui, mas eu tenho que falar porque ele me ensina muito. Abraão e eu, nós somos bem assim íntimos, sabe? A gente sempre está conversando e aprendendo um com o outro. Mas a Bíblia fala que Abraão andou com Deus, ele andou no Espírito. Embora esse conceito de Espírito Santo não fosse tão claro, ele andou com Deus. E eu vou te falar de umas coisas rapidinho aqui. A primeira coisa que eu aprendo com Abraão é que ele ficou rico no deserto. Ele andou com Deus e ficou rico no deserto. Imagina uma pessoa crescer no deserto. Abraão liderava um comércio violento no deserto. Ele fechou todas as fronteiras e ele comprava e vendia o tempo inteiro, onde ninguém conseguia nada. Abraão ficou multimilionário. Eu estou colocando essa história no meu livro sobre fazendo riquezas, dentro do livro do Espírito de Miséria. Então a Bíblia diz que Abraão ficou rico, ele ficou multimilionário no deserto, porque a lei do Espírito não exige que a pessoa vá para um grande centro, não exige que a pessoa invista na bolsa A ou B, não exige que a pessoa tenha um PhD em finanças empresariais para que ele possa crescer. Na verdade, a lei do Espírito te leva para o deserto, onde não tem nada, onde você não encontra oportunidade nenhuma, e te coloca como rei naquele lugar, porque a lei do Espírito tem esse poder. A Bíblia diz que o justo, onde cair, é como a árvore, ali ele vai ficar, e ali ele vai florescer. Então, a lei do Espírito fez com que Abraão prosperasse no deserto. Assim também, a lei do Espírito pode te prosperar num lugar onde você não imagina que seria possível. Outra coisa que me chama a atenção é que Abraão, sendo velho, já idoso, com 100 anos, a Bíblia diz que ele era casado com uma mulher estéril, e mesmo assim, ele se tornou pai de uma nação. Como um homem velho, como um homem casado com uma mulher estéril pode se tornar pai de uma nação? Porque ele não era regido pela lei da carne, ele era regido pela lei do Espírito. E a lei do Espírito diz que era possível, e quando Sara fez 100 anos, a Bíblia diz que ela recebeu poder, 90 anos, recebeu poder para ser mãe, mesmo sendo diagnosticada estéril. Essa é a lei do Espírito. Então o que eu quero te falar? Do que o pastor falou hoje de manhã, das questões ilógicas que Deus opera. Na verdade, queridos, eu quero te dizer que a lei que governa a sua vida determinará o seu futuro. Você está sendo governado pela carne ou pelo Espírito? Você está na carne ou no Espírito? Isso vai dizer quem você é amanhã. Isso vai dizer quem você será no futuro. Uma outra pessoa que me chama a atenção é José do Egito. Se você quiser saber essas histórias, querido, leia o livro de Gênesis, coma a Bíblia, estude a palavra, porque você vai entender como é que funciona isso. José andou com Deus, ele era um homem de Deus, que tinha visão de Deus, que tinha os sonhos de Deus no seu coração, e algumas coisas me chamam a atenção nele. No auge da vida dele, quando ele estava se preparando para se tornar o que Deus queria que ele fosse, a Bíblia diz que ele foi lançado numa cisterna seca, sem água. Isso me fala muito, sabe por quê? Porque normalmente a cisterna ela era cavada para produzir água, para alimentar o gado, para irrigar as plantações e para prover sustento para um povo. E lançar alguém numa cisterna seca pode sinalizar o tal do fundo do poço.
pode sinalizar um tempo difícil, de sequidão. O cara está num buraco seco, o cara não tem chance nenhuma de sobreviver dentro desse buraco. Mas aí a Bíblia diz que desse buraco ele saiu e virou escravo dos ismaelitas, que foram levando para o Egito. E a Bíblia fala que lá ele se tornou escravo ou servo de um homem muito rico e foi para a cadeia. Mas quando José foi vendido como escravo para os ismaelitas, o Dr. Myles Munroe fala o seguinte: uma pessoa que está na carne pode olhar para José dentro da caravana, dentro de um carro, ou andando algemado numa caravana para o Egito como escravo, e falar assim: José está sendo levado para se tornar escravo no Egito. Mas uma pessoa que está no espírito pode olhar para José e falar o seguinte: ele está pegando uma carona para o destino dele. É muito diferente. Às vezes a pessoa pensa que a situação que a envolve está vindo para destruí-la, para matá-la, para arrasar com a vida dela. Mas se ela está no Espírito, ela fala: oh, não chore por mim, não se preocupe comigo, porque Deus está me treinando para eu me tornar tudo quanto Ele tem prometido na palavra dEle. Quem está no Espírito não se limita às leis da terra, mas ele está influenciado pelas leis do céu. Saiba de uma coisa, querido: aquilo que aparentemente pode ser um cativeiro, na verdade pode ser a sua libertação, se você estiver no Espírito. Então, outra coisa que me chama a atenção nele é que quando ele foi preso, depois de servir algum tempo a Potifar, depois de estar ganhando bem, de estar sendo o gerente, o mordomo da casa, foi para a cadeia. Alguém disse: agora é o fim de José, ele está na cadeia. E na verdade aquilo ali foi o passaporte para ele sentar no trono ao lado de Faraó e se tornar o maior governador do mundo em todos os tempos, que conseguiu suprir um problema de fome no mundo. A Bíblia fala que só vai existir um outro homem que vai ser capaz de fazer isso, e esse outro homem vai ser o anticristo. José foi uma pessoa tão cheia da graça de Deus, tão cheia da sabedoria de Deus, da inteligência dos céus, que ele nunca estudou numa universidade e foi capaz de organizar uma plantação, de organizar uma colheita, de organizar silos e suprimentos de tal maneira que uma nação inteira e todas as nações do mundo puderam se alimentar durante todo o tempo de crise, sem que ninguém passasse fome, até que a fome passasse e as nações sobrevivessem. Então, queridos, isso é a lei do Espírito. Onde ele aprendeu isso? Quem ensinou isso para ele? Foram as experiências no Espírito. Entenda que a experiência que você deve andar, deve desenvolver com Deus, te suprirão em todas as áreas da sua vida, para que você cresça nelas. Para finalizar, Jesus andou no Espírito. A Bíblia é enfática quando diz que o Espírito em Jesus não lhe era dado por medida. Ele tinha um espírito sem medida, né? Era cheio do Espírito Santo. E me chama a atenção algumas coisas. Por exemplo, a pesca maravilhosa de Lucas, capítulo 5. A Bíblia fala que Pedro estava sentado com o seu companheiro, lavando as redes, porque aquela noite eles não tinham apanhado nada. E alguém disse o seguinte: na verdade eles não estavam lavando as redes, eles estavam ali enrolando, porque estavam com medo de voltar para casa e falar com a esposa que eles não tinham apanhado nada. Essa era a preocupação deles. Mas na verdade a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. E aí Jesus chega e fala assim: faze-te largo e vamos pescar. Pois vamos pescar. Ele falou: vamos para o alto mar, porque vamos pescar. E Pedro então fala assim: Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pegar peixes e não conseguimos nada, não tem peixe nesse mar. Não existe meios de acontecer uma pescaria recente. Nós temos experiência e simplesmente os peixes sumiram. E Jesus falou: não, vamos lá. E eles falaram: sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. Então, uma noite inteira de frustração era o que Pedro e os seus companheiros experimentaram naquele dia. Passaram a noite e não pegaram nada, porque estavam tentando fazer as coisas da maneira que eles sempre faziam, com toda a experiência que eles tinham, mas agora Deus estava lhes preparando para um novo nível, uma nova dimensão de experiência na pescaria, e essa dimensão seria espiritual. E aí a Bíblia diz que Jesus o leva para lá, e eles pegam a mesma rede, no mesmo barco, no mesmo mar, e lança a rede sobre o mar, e a Bíblia diz que eles apanharam tantos peixes que o barco começou a querer afundar, as redes começaram a se romper, e eles tiveram que chamar os companheiros para
socorrê-los com a pescaria. O que eu posso aprender com isso, queridos? Algumas vezes Deus nos leva no lugar da nossa frustração, nos lugares onde nós passamos vergonha antes, nos lugares onde nós fomos derrotados antes, nas áreas onde nós não conseguimos vencer no passado, nos leva lá e nos mostra que na carne nós seremos envergonhados, mas no espírito nós teremos vitória. Deus quer te dar vitória no seu casamento, Deus quer te dar vitória na sua vida financeira, Deus quer te dar vitória na sua saúde, Deus quer te dar vitória na sua área profissional, Deus quer te fazer um vencedor em todas as áreas da sua vida, mas entenda uma coisa, se você viver na carne, você vai ter um nível de vitória, se você viver no espírito, você não terá leis que governarão a sua vitória, você terá vitória sem limites. Você crê nisso? Deus quer fazer isso, queridos. E aí, me chama a atenção uma outra história. Por exemplo, você vai ver Jesus acalmando a tempestade, Jesus andando sobre as águas, e alguém fala, mas e a lei da gravidade? Para quem está no Espírito, ele fala, lei da gravidade, o que é isso? É que existe uma força, né, que puxa todas as coisas para o centro da terra. Ele fala, engraçado, eu estou aqui andando sobre as águas e não estou sentindo isso não. O que é isso? Lei da gravidade? Claro que Deus sabia, Jesus sabia o que era a lei da gravidade, mas para quem está no Espírito, essas leis não podem influenciar aqueles que estão andando no Espírito. Não significa que você deve pular do prédio hoje para testar. Não faça isso, por favor, porque nós vamos passar a semana orando e eu não vou poder fazer velório de ninguém aqui. Nós estamos realmente orando por você. Mas entenda uma coisa, Deus deseja que você aprenda a se dirigir por outras leis, diferentes das que você conhece e tem experimentado. Para terminar, a Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus depois que João morreu e falaram, Senhor, Jesus chegou diante de uma multidão, curou os enfermos, fez milagres, mas os discípulos chegaram, Senhor, essa multidão está aqui já tem muitas horas, eles não têm o que comer, vamos despedi-los, para que eles possam sair pelos caminhos aí, pelas vilas, aldeias, e comprar algum alimento para se saciarem. E aí Jesus falou o seguinte, não, eu tenho compaixão por essa multidão, eu tenho muita compaixão por esse povo, não vamos despedi-los vazio, dai-lhes voz de comer. Essa história encontra-se em Mateus 14, dai-lhes voz de comer. E os discípulos que estavam na carne naquele momento, eles falaram, mas você está louco? Como nós vamos dar de comer a essa multidão inteira? Nem 200 denários seriam suficientes. E eles então partiram para a lógica monetária e falaram, 200 denários é pouco para alimentar essa multidão e nós nem temos 200 denários. Aí Jesus falou assim, quantos pães tendes? Aí eles falaram, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega aqueles peixes e aqueles pães, ele diz assim, trazei-mos. A ideia é o seguinte, aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaria bem uma pessoa, 2, 3 no máximo. Na carne era o máximo que eles seriam capazes de fazer. Mas quando Jesus disse, trazei-mos, ele estava dizendo o seguinte, coloca a sua limitação nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Coloca o seu pouco, coloca aquilo que não é suficiente, a sua insuficiência nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Traga o que você tem para as mãos daquele que pode todas as coisas, porque eu vou multiplicar a sua insuficiência, e aquilo que não dá para você, dará para todos. Aquilo que é pouco para você, alimentará a todos. Na verdade, quando você traz a sua pouca capacidade de amar, quando você traz a sua pouca fé, quando você traz a sua pouca disposição, o seu pouco ânimo, quando você traz a sua pouca força, quando você traz o seu pouco conhecimento, o seu pouco entendimento, o seu pouco tudo, e coloca nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor multiplica, e aquilo que não dava para você, dará para muitos. Deus quer potencializar na sua vida os milagres. Tudo depende de andar no Espírito e sair desse nível da carne.
para a gente terminar. Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, estão reclamando aí que todos pagam imposto e o Senhor não paga. O que Jesus falou com Pedro? Pedro, vai pescar. Vai pescar, Pedro. Na verdade, a gente olha aquele texto como uma tarefa que Deus dá para Pedro. Vai pescar, pega a moeda e retire a moeda da boca do peixe e pague a conta. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas Deus estava falando: olha, Pedro, não se preocupe. Se você está no Espírito, o peixe vai trazer na sua mão o que você precisa para resolver os seus problemas. O que eu posso aprender com isso para a gente terminar, queridos? Começa seu dia orando. Conduza sua semana orando. Senhor, tem que resolver isso, Senhor. O que eu vou fazer? Estão reclamando, tem gente me cobrando, tem problemas para ser resolvido. Senhor, por onde eu vou? E vai seguindo as instruções de Deus. Elas podem ser até ridículas. Vai pescar. O que Pedro fazia a vida toda? Pescar. Ele era pescador. Deus fala: pode ir lá pescar, faz esse trabalho que você sabe fazer, porque desse trabalho vai vir o recurso para você resolver os seus problemas. Não se preocupe com o que estão falando, mas faça o que eu estou te mandando, porque você vai resolver o problema. Andar no Espírito é andar em obediência à voz do Senhor. Então, queridos, a palavra diz: andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. E o Senhor te convida nessa noite a crescer nessa dimensão do Espírito. E nessa noite eu quero orar com você. Quantos aqui vão começar a viver no Espírito a partir de hoje? Em nome de Jesus, diga amém para eu saber. Feche os seus olhos aí nesse momento. Espírito Santo de Deus, não dá para viver na carne. Além de sabermos que os que estão na carne não podem agradá-lo, não conseguem te agradar, Senhor. Nem mesmo nós conseguimos ficar satisfeitos com uma vida na carne. É por isso que muitos de nós encontram-se ansioso, cansado, tudo está difícil, está pesado, porque na carne tudo realmente fica mais difícil. Estamos cansados, ó Deus, de fazer força, e o Senhor tem dito na tua palavra: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas, Senhor, algumas vezes nós temos deixado o Teu Espírito e estamos fazendo tanta força, que tem hora que a gente acha que não vai dar conta, Senhor. Por isso, nessa noite nós clamamos pelo Teu Espírito. Nós clamamos, ó Deus querido, como a Tua palavra diz: se pelo Espírito crucificardes os feitos da carne, vivereis. Nós queremos nessa noite crucificar os feitos da carne pelo Espírito, para que possamos viver uma vida abundante, uma vida cheia da Tua presença, cheia de fé, cheia de frutos do Espírito, cheia de evidências da Tua presença e da Tua natureza em nós, porque a Tua natureza é amor, é longanimidade, é bondade, é benignidade, é fidelidade, é mansidão, domínio próprio. A Tua natureza precisa, meu Deus, refletir em nós. Queremos, ó Deus querido, andar no Espírito, embora estejamos na carne, embora vivamos na carne. Queremos andar no Espírito, queremos ouvir a Tua voz pela manhã, queremos adorá-lo todos os dias da semana, queremos experimentar os Teus milagres em todas as áreas da nossa vida, de segunda a segunda, Senhor. Queremos estar ao Teu lado e saber que o Senhor está comigo, conosco, como o Senhor estava com Davi, quando escreveu o Salmo 23. Ele disse: a garantia da Tua presença é o que me faz ter coragem no vale da sombra da morte. É a certeza de que o Senhor está conosco, é a garantia da Tua presença,
da intimidade do Senhor, que me assegura paz, que me assegura tranquilidade em meio ao vale da sombra da morte. Ó Deus, que a tua presença esteja com cada um, que o teu milagre esteja na vida de cada um, que a tua glória flua na vida de cada um. Ó Deus, que haja mais crentes aqui, cheios do teu Espírito e andando no Espírito, do que os carnais, de maneira, Senhor, que possamos influenciar toda essa geração a te temer, a te buscar, a abrir a sua casa para a tua palavra, a abrir as estantes da sua casa para a tua palavra, a abrir a televisão, os vídeos da sua casa para a tua palavra, para a tua presença, de maneira que não haja prazer em outra coisa, senão em ti, senão na tua presença. Ó Deus, e que a tua presença transforme o interior e o exterior desse homem, dessa mulher. O Senhor ainda pode fazer algo novo na vida desse homem, dessa mulher, independente do tempo, Senhor amado, que ele te conhece, que ela te conhece. O Senhor pode fazer algo novo na vida desse jovem, desse adolescente, pode renovar a experiência dele e dela contigo, de maneira, Senhor, que a vida cristã se torne algo novo, revigorado, fortalecido pela tua presença. Toca-nos, Senhor, nessa noite. Nós nos submetemos à tua voz. Eu creio, Senhor, numa igreja cheia do teu Espírito. Eu creio, Senhor, da vida desse homem, dessa mulher, cheio do Senhor, vivendo no Espírito, cheio da tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.